O estuprador Batman. O estuprador Batman é certamente um apelido estranho e, inicialmente, parece que poderia ser uma piada. Mas este criminoso sexual em série não deve ser subestimado. Um oportunista que atacou principalmente na cidade de Bath, Inglaterra, o estuprador Batman atacou pelo menos 17 mulheres, embora seja totalmente possível que ele tenha mais vítimas que a polícia ainda não sabe. O atacante em série é o assunto da mais longa investigação de estupro em série da Grã-Bretanha e tem evitado a captura desde 1991. A investigação sobre seus crimes foi codinomeada Operação Águia e foi liderada pelo inspetor detetive Paul James, até sua aposentadoria da Força Policial de Avon e Somerset em 2012. Ao falar com a mídia sobre o caso, James o descreveu como uma das investigações mais complicadas e prolongadas que a força já realizou. As autoridades acreditam que o infrator atacou pela primeira vez em 21 de maio de 1991, quando atacou uma mulher de 36 anos, enquanto ela tentava estacionar seu carro na Avenida Coroação, em Bath. Um de seus últimos ataques foi em 26 de janeiro de 1999, quando ele tentou agredir uma mulher de 39 anos na rua Forrester. Contudo, assustou-se com o grito da mulher pedindo socorro. Ao correr, ele derrubou um boné de beisebol cinza desbotado com o logotipo verde do Batman Forever na frente. Foi assim que ele ganhou seu nome. Logo após a emboscada falha, o homem sequestrou outra jovem em uma rua próxima. Seu último ataque conhecido foi em maio de 2000, quando tentou roubar o carro de uma mulher de 26 anos, cuja filha de 7 anos dormia no banco traseiro. Felizmente, ele não teve sucesso. Pelo que a polícia sabe até agora, todos os ataques do infrator, exceto um, ocorreram em Bath. A única anomalia foi um assalto em Kingswood, perto de Bristol, onde ele sequestrou e agrediu sexualmente uma mulher de 19 anos em setembro de 1996. Embora não identificado, a força policial de Avon e Somerset conseguiu montar um perfil bastante completo do agressor em série. As autoridades acreditam que o infrator tem um conhecimento geográfico detalhado de Bath e opera em uma área específica de caça. Seus ataques geralmente ocorrem durante os meses de inverno, quando está escuro a maior parte do dia, entre 6 e 8 da noite, mas também às vezes entre 1 e 3 da manhã. Ele mira em mulheres sozinhas que acabaram de retornar ao carro ou estão paradas no veículo. A partir daqui, ele sequestra as mulheres à ponta de faca e, usando o próprio carro delas, as leva para uma área isolada ao sul da cidade antes de violentá-las. Ele também é conhecido por usar uma faixa de cabelo elástica rosa como venda e tem um fetiche por meias a ponto de, se a vítima não estiver usando nenhuma, ele a fará vestir um par novo que ele trouxe para a cena. Ele vai remover a roupa íntima da vítima, mas fará com que elas coloquem as meias de volta ou vistam o par que ele forneceu para que ele possa rasgá-las durante o ataque. Depois, o agressor leva as mulheres de volta para a área de onde foram tiradas antes de fugir. Diferente de outros criminosos em série, o estuprador Batman não tem como alvo grupos etários ou mulheres com aparência específica. Já atacou meninas de 16 anos. As autoridades acreditam que o perpetrador tem emprego não qualificado ou semi-qualificado. Pode ter conexões com o Parque Oldfield. Em 1991, pode morar ao sul de Bath Tor Claverton e às vezes carrega preservativo. Ele é conhecido por estar sempre vestido de preto e usar um boné de beisebol, e a mãe que ele tentou roubar o carro em 2000 o descreveu como sendo de barba feita, com uma cicatriz abaixo do lábio inferior e olhos azuis distintos. A polícia suspeita que ele possa ter condenações anteriores por crimes de carro, devido à facilidade com que ele arromba veículos. O autor desses crimes também é conhecido por seus longos períodos de inatividade. Entre outubro de 1991 e novembro de 1994, ele parece não ter cometido nenhum crime. Ele também ficou inativo de novembro de 1994 até junho de 1996. Os investigadores teorizaram que houve outros ataques durante essa atividade de Llewellyn, mas que eles não foram relatados ou ainda não foram vinculados ao infrator. No entanto, um porta-voz da polícia também sugeriu que pode ser que ele venha para a área com pouca frequência, talvez para trabalhar, ou que ele não cometa crimes enquanto está em relacionamentos. Também foi postulado que o culpado entrava e saía da prisão, ou estava longe da área enquanto servia nas Forças Armadas em outubro de 2000. A polícia de Avon e Somerset entregou panfletos para 25 mil casas em Bath.
tornando-se a maior distribuição de panfletos na história das investigações criminais britânicas. O panfleto pedia às residentes femininas que preenchessem uma lista de verificação sobre amigos, conhecidos, colegas, vizinhos ou parentes que pudessem se encaixar no seguinte perfil: homem branco, de constituição física magra ou média, entre 30 e 50 anos, conhece bem Bath, tem uma conexão com Bristol, em particular Kingswood, sabe dirigir, tem um fetiche por meia calça, onde ele pode pedir a parceiros sexuais para usar meia calça, e gosta de rasgar meia calça, às vezes usa bonés de beisebol, e despertou suspeitas com ausências de sua casa durante a noite e nas primeiras horas da manhã. Embora isso não pareça ter gerado nenhuma pista bem-sucedida, por volta da mesma época, o programa Crime Watch, da British Broadcasting Corporation, também apresentou um segmento sobre o caso, onde a polícia apelou ao público por informações. Após a exibição do programa, as autoridades receberam chamadas de 6 mulheres que foram vítimas do estuprador Batman e que não haviam se apresentado anteriormente. Os investigadores também receberam os nomes de vários suspeitos em potencial, incluindo o filho de um diplomata britânico. Nem o nome do diplomata nem o nome de seu filho foram tornados públicos, mas as datas de inatividade do infrator coincidem com as datas em que o filho estava fora do país com seu pai. Embora os detetives tenham visitado o país onde seu pai estava para descobrir se ataques semelhantes ocorreram enquanto ele e seu filho estavam lá, não houve confirmação se isso era verdade. Ou não era o caso. Na verdade, não houve nenhum artigo sobre o diplomata ou seu filho em relação ao caso do estuprador Batman. Em janeiro de 2001, os serviços de ciência forense no Reino Unido usaram a técnica de perfil de ácido desoxirribonucleico, número baixo de cópias ou número baixo de cópias, para isolar as impressões digitais de ácido desoxirribonucleico do infrator. Para comparação, eles começaram a coletar amostras de cerca de 2.000 homens cujos nomes surgiram na investigação. No entanto, isso não parece ter impulsionado o caso para frente. As autoridades que investigam o sequestro e assassinato de Melanie Hall, 25 anos em junho de 1996, não descartaram uma conexão entre o crime e o envolvimento do estuprador Batman. Melanie desapareceu após uma noite em Bath, e o estuprador Batman era conhecido por ter tentado roubar um carro de uma mulher à mão armada na mesma área da cidade, apenas algumas horas antes de Melanie ser levada. Até agosto de 2021, ainda não há novas atualizações no caso. Embora as autoridades tenham confirmado que ainda está em aberto e está sendo investigado, o culpado ainda não foi levado à justiça. Os investigadores acreditam que existem mais vítimas dele que não se apresentaram e acham estranho que ele tenha ficado inativo por 2 décadas. Não descartaram a possibilidade de que ele possa estar morto agora. Se você tiver alguma informação sobre o estuprador Batman, pode ligar anonimamente para o Disque Denúncia no 0800 555111. O assassino do Vale do Rio, Connecticut. Em meados dos anos 80, 3 jovens mulheres desapareceram da cidade de Claremont, New Hampshire, Estados Unidos da América. Em 1985 e 1986, 2 conjuntos de restos esqueléticos foram descobertos a 1.000 pés de distância um do outro na vila de Kellyville. Embora a má condição dos corpos tenha dificultado aos especialistas decifrar a causa da morte, acabou sendo estabelecido que essas pobres jovens mulheres sucumbiram a ferimentos de faca. Em algum momento entre a descoberta desses 2 corpos, o terceiro foi encontrado. Esta vítima também morreu de um ataque de faca. Como resultado dessas descobertas, os investigadores começaram a se perguntar se havia um assassino em série atuando na área. Eles começaram a investigar homicídios anteriores em New Hampshire e, lentamente, começaram a juntar as peças de que havia um assassino em série, solto em 24 de outubro de 1978. Kathy Millikan, uma jovem de 27 anos que trabalhava para uma editora, estava fotografando pássaros na reserva Wetlands de Chandler Buck, em New London, New Hampshire. Porém, ela jamais retornou ao lar naquela noite. No dia seguinte, seu corpo foi achado próximo de onde ela tinha sido vista por último. Apresentava 29 ferimentos de faca. Em 25 de julho de 1981, Mary Elizabeth Critchley, estudante de 37 anos da Universidade de Vermont, desapareceu perto da Interestadual 91 na fronteira entre Massachusetts e Vermont. Algumas semanas depois, em 9 de agosto, seu corpo foi encontrado em uma floresta na Unity Stage Road, em Unity, New Hampshire.
Devido ao estado de decomposição, o médico legista não conseguiu determinar a causa da morte da jovem mulher. Em 30 de maio de 1984, Bernice Quatermain, auxiliar de enfermagem de 17 anos, saiu para pegar carona e ver seu namorado em Newport. Ela foi vista pela última vez pela mãe do namorado em Claremont e planejava pegar carona pela Rota 12 de New Hampshire. Bernice, no entanto, nunca chegou ao trabalho do namorado e foi posteriormente dada como desaparecida. 2 anos depois, em abril de 1986, seus restos mortais foram encontrados por um pescador. O exame forense do corpo de Bernice revelou que ela sofreu uma lesão na cabeça e múltiplas facadas no pescoço. No dia 20 de julho, menos de 2 meses após o desaparecimento de Bernice, Ellen Freed, enfermeira supervisora de 27 anos no Hospital Regional Valley, em Claremont, fez uma parada tarde da noite para usar um telefone público na área. Ela conversou com sua irmã por 1 hora antes de comentar que havia um carro indo e voltando nas proximidades, algo que ela achou estranho. Ellen então se afastou do telefone por um momento para garantir que seu motor iria ligar antes de retornar. Ela conversou mais alguns minutos com a irmã antes de desligar. No dia seguinte, Ellen não apareceu para trabalhar, e seu carro foi encontrado abandonado na estrada Jarvis Hill, a alguns quilômetros de onde ela havia usado o orelhão. Em setembro de 1985, 1 ano após sua morte, seus restos mortais foram descobertos em uma floresta próxima ao rio Sugar, em Kellyville. Uma autópsia mostrou que ela havia sido esfaqueada várias vezes e sexualmente agredida. Em 10 de julho de 1985, Eva Morse, mãe solteira de 27 anos, foi vista pegando carona perto da fronteira de Claremont e Charlestown, em New Hampshire, na Rota 12. Essa foi a última vez que a jovem foi vista viva em 1986. Seus restos mortais foram encontrados por lenhadores, a cerca de 500 pés de onde os restos mortais de Mary Elizabeth Critchley foram descobertos em 1981. Havia evidências de que ela havia sido esfaqueada no pescoço. Ainda assim, os casos persistiram. Em 15 de abril de 1986, Linda Moore, de 36 anos, estava fazendo trabalhos de jardinagem fora de sua casa em Saxtons River, Vermont. Dizem que ela morava perto da Interestadual 91. À noite, seu marido voltou para casa e a encontrou morta devido a múltiplas facadas, e a casa estava em desordem, mostrando que uma luta havia ocorrido. O ataque a Linda foi ligado aos assassinatos do Vale do Rio Connecticut, devido ao momento e à natureza violenta do ataque, que envolveu uma faca. Embora este assassinato seja diferente dos outros, pois a mulher de 36 anos foi atacada em sua própria casa e seu corpo não foi descartado na floresta depois. Testemunhas viram um homem de cabelos escuros e corpulento, com uma mochila azul, rondando perto da casa no dia do ocorrido. Ele foi descrito como tendo entre 20 e 25 anos, com um rosto um tanto redondo e óculos com aro escuro. Ele também estava barbeado. 1 ano após a morte de Linda, um esboço composto do homem foi feito e divulgado, embora ele nunca tenha sido identificado. Em 10 de janeiro de 1987, a enfermeira Barbara Agnew, 38 anos, desapareceu quando voltava para casa após esquiar com amigos em Stratton, Vermont. Naquela noite, um motorista de snowplow encontrou seu BMW verde em uma parada de descanso na direção norte da I-900 e 91 em Hartford, Vermont. A porta estava entreaberta e havia sangue no volante. Em março de 1987, apenas alguns meses depois, o corpo de Bárbara foi encontrado próximo a uma macieira em Heartland. Ela havia sido esfaqueada até a morte. Os investigadores notaram que havia uma forte nevasca na noite do desaparecimento da mulher de 38 anos, mas que ela estava apenas a 10 milhas de casa, deixando-os incertos sobre por que ela teria parado. Porém, detetives online sugeriram que ela achou melhor esperar a tempestade passar antes de tentar dirigir para casa. Então, por cerca de 18 meses, parecia que o assassino do Vale do Rio Connecticut finalmente havia parado. Em 6 de agosto de 1988, Jane Borowski, de 22 anos e grávida de 7 meses, parou em uma loja de conveniência fechada em West Swansea, voltando para casa de uma feira do condado em Keene, New Hampshire. Fora da loja, Jane comprou uma bebida em uma máquina de venda automática, antes de retornar ao seu veículo. Dentro do carro, ela notou um Jeep estacionado ao lado dela e no retrovisor viu o motorista do Jeep caminhar por trás do seu carro. Ele parou na janela dela e perguntou se o telefone público fora da loja funcionava, antes de agarrar Jane e puxá-la para fora do carro.
Enquanto a jovem de 22 anos lutava, o homem a acusou de bater em sua namorada e perguntou se ela tinha placas de Massachusetts. Quando ela disse que não, que tinha placas de New Hampshire, o homem pareceu não se importar e, em vez disso, tirou uma faca com a qual esfaqueou Jane 27 vezes antes de deixá-la para morrer. Após o horrível ataque, a futura mãe subiu em seu carro e começou a dirigir para a casa de um amigo próximo, seguindo a Rota 52 de New Hampshire. Ao se aproximar do prédio, notou alarmada que o jipe de seu agressor estava logo à frente. Ao chegar à casa de seu amigo, Jane foi auxiliada pelos ocupantes. O jipe deu meia volta, passou devagar pela casa e acelerou, indo embora. Depois, Jane foi tratada no hospital, onde a extensão do dano causado ao seu corpo foi revelada. Ela sofreu um corte na veia jugular, 2 pulmões colapsados, uma laceração no rim e tendões cortados nos joelhos e em um dos polegares. Milagrosamente, tanto Jane quanto seu bebê sobreviveram ao ataque. Jane conseguiu trabalhar com a polícia para criar um retrato falado de seu agressor, e ela também conseguiu fornecer a eles os 3 primeiros caracteres da placa do Jeep. Embora as autoridades tenham conseguido reduzir as opções para 350 veículos, eles nunca conseguiram localizar o carro exato ou o motorista que atacou Jane. A jovem de 22 anos também se lembrou de que o perpetrador se entediou quando ela parou de lutar. Depois desse assalto, os homicídios no Vale do Rio Connecticut cessaram. Houve vários suspeitos neste caso ao longo dos anos, o primeiro dos quais é um jovem que confessou o assassinato de uma adolescente em meados dos anos 80. Heidi Martin, de 16 anos, saiu para correr em Heartland, Vermont, em 20 de maio de 1984, mas não retornou. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte em uma área pantanosa atrás da escola primária de Heartland, e descobriu-se que ela havia sido sexualmente agredida antes de ser esfaqueada até a morte. Um jovem de 21 anos chamado Delbert Tolman confessou o crime e foi julgado por ele. No entanto, Tolman retratou sua confissão e foi absolvido. Curiosamente, o local onde o corpo de Barbara Agnew foi encontrado em 1987 estava ali a apenas 1 quilômetro de onde o corpo de Heidi Martin havia sido despejado. Tolman residiu em Bellow Falls, Springfield e Windsor, Vermont, e também em Claremont, New Hampshire, por alguns anos. Cerca de uma década depois, em 1996, ele foi condenado por 2 acusações de conduta obscena e lasciva com uma criança e preso na prisão do condado de Lake, na Flórida, por não cumprir as exigências de registro de agressores sexuais. Ele foi libertado em outubro de 2010. O fato de ele ainda ser suspeito de envolvimento no assassinato de Heidi Martin é o que deu origem à teoria de que ele pode ser o assassino do Vale do Rio Connecticut. No entanto, neste momento, não há evidências publicamente disponíveis que mostrem que Tolman foi o perpetrador ou esteve envolvido em qualquer um desses assassinatos. Outro suspeito no caso foi um homem chamado Gary Westover, um paraplégico de 46 anos de Grafton, New Hampshire, que contou ao seu tio, um ex-deputado do xerife do condado de Grafton, que tinha uma confissão a fazer. Westover contou ao seu tio, Howard Minan, que em 1987 amigos o levaram para o que ele pensava ser uma noite de festa. Eles colocaram sua cadeira de rodas na van e o quarteto partiu para Vermont. Westover afirmou que eles sequestraram e mataram Barbara Agnew, a última vítima do assassino do Vale do Rio Connecticut, antes de descartar seu corpo. Westover anotou os nomes de seus amigos e Minan passou as informações para as autoridades, mas sentiu que os investigadores não estavam interessados na história. Westover morreu em março de 1998, já Minan, em 2006, embora tenha contado à esposa e filha sobre a confissão do sobrinho, antes de falecer. Em agosto de 2006, uma tia de Westover escreveu para Anne Agnew, irmã de Barbara, com informações dadas pelo homem antes de falecer aos 46 anos. Anne encaminhou esta carta para uma investigadora particular chamada Lynn Marie Carty, que suspeitava que Westover havia encontrado um homem chamado Michael Nicolaou em um hospital de Vermont e que Nicolaou possivelmente era o assassino do Vale do Rio Connecticut. Nunca foi confirmado, no entanto, que os dois realmente se encontraram. Carty foi inicialmente contratada para investigar o desaparecimento de Michelle, primeira esposa de Nicolaou, que sumiu de Massachusetts em dezembro de 1988. A família suspeitava que Nicolaou a tivesse matado. Com o tempo, Carty começou a sentir que havia mais no ex-soldado do que aparentava na superfície.
Relatos indicam que Nicolau teve uma infância instável e cresceu em vários bairros difíceis. Após servir como piloto de helicóptero no Vietnã, ele retornou aos Estados Unidos da América, com grave transtorno de estresse pós-traumático, e foi tratado por isso. Nos anos 1980, ele abriu uma loja de pornografia, mas logo foi acusado de vender material indecente e 2 semanas depois, sua loja foi roubada. O negócio logo desmoronou. Em 1988, ele estava trabalhando como gesseiro. Segundo amigos e associados, ele se sustentava com trabalhos estranhos e venda de cocaína. Alguns deles também notaram que sentiam que Nicolau tinha sede de sangue e afirmaram que ele havia matado até 30 civis durante a guerra. Além disso, ele era conhecido por ter vivido no Vale do Rio Connecticut durante todos os ataques, exceto 3, quando morava na Virgínia. Eventualmente, Nicolau perseguiu sua segunda esposa até a Flórida, onde ele a matou e a sua filha antes de virar a arma contra si mesmo. Relatos sugerem que ele poupou seu enteado. De acordo com relatórios de notícias, os investigadores solicitaram que o ácido desoxirribonucleico de Nicolau fosse comparado com as evidências encontradas nas cenas do crime do serial killer, mas há poucos relatórios sobre o que aconteceu depois, com uma menção de que os resultados foram inconclusivos. Muitos detetives online não acreditam que Nicolau foi responsável pelos crimes, comparando-o mais a uma bomba relógio do que alguém que planejou meticulosamente crimes e perseguiu vítimas. Além disso, muitos acreditam que a investigadora particular, Carty, está simplesmente tentando se inserir no caso para ganhar fama ou impulsionar os negócios. Outros sugeriram que múltiplos assassinos estariam envolvidos neste caso. Por exemplo, o assassinato de Linda Moore não parece se encaixar com os outros crimes, e Jane Borowski pode muito bem ter sido atacada por um homem que a confundiu com outra pessoa. No entanto, neste momento, acredita-se que todos os casos ainda estejam ligados pela polícia. Se você tiver informações sobre o assassino do Vale do Rio Connecticut e suas vítimas, entre em contato com a Unidade de Casos Não Resolvidos da Unidade de Crimes Graves da Polícia Estadual de New Hampshire pelo número 603-271-2663. E aí estão os fatos. Deixe seu comentário abaixo com suas ideias e especulações. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Você também pode nos apoiar no Patreon com apenas $2 por mês. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez. Obrigado.